Nos últimos dias, a influencer Virgínia Fonseca foi centro das atenções da internet, seja pelo motivo da audiência no Senado ou pela separação com Zé Felipe. Mas o meu foco não é falar sobre ela em si, mas sobre alguns estigmas que perpassam pela Virgínia como influenciadora e que nos acometem. Nós estamos vivendo uma era em que as redes sociais ultrapassam fronteiras e moldam comportamentos com uma força impressionante. Esses influenciadores digitais, eles têm audiências maiores do que muitas emissoras de TV. Mas isso por si só não é nocivo. O problema está na maneira como boa parte da população tem se deixado absorver por conteúdos vazios e, em alguns casos, perigosos. Dancinhas, rotinas luxuosas, publis milionárias e filtros criam um mundo paralelo que domina o imaginário coletivo. Enquanto isso, temas essenciais como educação, saúde, moradia e até mesmo meio ambiente são ignorados ou tratados como detalhes. A consequência disso é uma sociedade cada vez mais alienada, distraída e, acima de tudo, vulnerável. E esse tipo de entretenimento fácil esvazia o debate público, enfraquece a democracia e compromete o futuro do país. E quando esses mesmos influenciadores eles começam a promover jogos de azar online, como os cassinos virtuais e as bets, o impacto é ainda pior. Os alvos principais são pessoas em situação de vulnerabilidade, atraídas pela promessa de dinheiro fácil. Mas o resultado é quase sempre o mesmo: dívidas, frustração, vício e sofrimento mental. Enquanto isso, a comparação constante com a vida perfeita nas redes, que é feita de mansões, de carros de luxo e de viagens, só piora o quadro. E isso alimenta a ansiedade, alimenta a depressão e alimenta um sentimento constante de fracasso. As metas acabam se transformando em ilusões, muitas das vezes irreais e insustentáveis. E o lucro de poucos se constrói sobre a perda de muitos. Esse ciclo, ele não é inocente, ele é parte de uma engrenagem muito maior. A alienação em massa, ela favorece aqueles que estão no topo. Afinal, um povo distraído não cobra, não questiona e não participa. A alienação, ela não é só conveniente, ela é uma estratégia. Um povo ocupado com a vida dos famosos dificilmente acompanha a votação, por exemplo, da reforma tributária ou discute o orçamento da educação pública. E o resultado disso é um país onde os filhos dos ricos têm acesso a tudo: esportes, idioma, cultura, tecnologia e até educação financeira, ou seja, se preparando para ocupar os cargos de liderança e poder. E os filhos dos pobres? Eles largam a escola cedo, eles enfrentam o mercado precarizado e crescem sem perspectiva. É preciso resgatar o senso de responsabilidade coletiva. O Brasil só se transforma com consciência política. E a política não começa e nem termina na urna. Votar é apenas uma parte do processo. É preciso acompanhar, cobrar, propor, mas acima de tudo participar. Nós não podemos permitir que as decisões fundamentais para o nosso futuro fiquem restritas a gabinetes e plenários. A política deve ser vivida todos os dias, com engajamento e coragem. Quando abrimos espaço para essas influências vazias, nós deixamos de focar naquilo que realmente interessa. E isso custa muito caro, porque cria uma sociedade distraída, adoecida e fácil de ser manipulada. Se não reagirmos agora, nós continuaremos presos a um sistema onde poucos têm tudo e muitos quase nada. Isso não se trata de ser contra o entretenimento, não. Trata-se de não deixar que ele substitua a nossa consciência. Trata-se de lembrar que enquanto a gente assiste, tem alguém que vai decidir por nós. Por isso que é hora de abrir os olhos, de trocar a distração por ação, porque o futuro não se assiste, o futuro se constrói. Portanto, ou a gente desperta, ou continuamos sonhando o sonho dos outros, vivendo uma utopia, enquanto a realidade escapa das nossas mãos. O Brasil precisa de consciência, não de distração. Sem isso, o futuro continuará sendo privilégio de poucos.